Aqui, Liberty Chiaca, deputado da UNITA, obrigado uma vez mais por, também. Pergunto, qual é a visão da UNITA relativamente a esta questão? Bem, primeiro eu agradeço pelo convite que nos é feito. Saúdo particularmente o Vítor, já há muitos anos que não nos víamos. Verdade. Dizer o seguinte, uma questão prévia. Do ponto de vista da governação, a legitimidade daquele que governa parte de duas questões fundamentais. Primeiro, o compromisso que o governante assume com os cidadãos, tanto na fase eleitoral. Segundo, a confiança que é depositada pelo povo. Portanto, partindo deste princípio, quero dizer o seguinte. É importante que aquilo que o governo faz esteja, a partida, comprometido na fase da campanha eleitoral. Não constou do programa de governo do MPLA a divisão político-administrativa. E é uma questão que é fundamental. Para haver confiança, você tem de dizer aquilo que vai fazer. Não se pode surpreender. Portanto, é preciso que tenhamos uma legitimidade inquestionável. Que o governo pode fazer a divisão? Pode, sim, senhora. Pode propor a divisão? Pode. Mas será que é justo, é legítimo que faça alguma coisa que não teria prometido? Qual é a desconfiança da UNITA relativamente a esta decisão do governo em dividir o país neste momento? Como é que nós vamos aumentar o número de províncias neste momento? Na nota introdutória, o Vítor disse muito bem. Surpreender o país. Como é que a governação vai surpreender? A governação tem de ser previsível para termos confiança. Qual é o fim mais importante? Qual é o fim deste objetivo? Portanto, vamos... É mais político, partida, é mais social, é mais económico? Infelizmente, é eminentemente político-eleitoral. Infelizmente. E eu digo mais, o senhor secretário de Estado acabou por responder. Nós temos um modelo de Estado que é excessivamente centralizador. E felizmente a Constituição aprova, ela remete a uma solução. Se nós queremos aproximar serviços, criemos municípios. Os municípios temos só 64. São poucos, mas a partir do que é que devemos fazer? Vamos institucionalizar as autarquias. Aquilo que não foi realizado em 2020, como se previa. Com certeza. Portanto, o fim último da divisão político-administrativa, o que nós queremos fazer agora, em rigor, é engordar o Estado. Portanto, nós não estamos a fazer a descentralização político-administrativa. Atenção. O governo quer fazer a desconcentração. Que custos? Eu gostaria de rapidamente fazer referência a alguns critérios. Se nós queremos fazer a divisão política-administrativa, obviamente o governo teria definido alguns critérios. Primeiro critério, político-administrativo. Em rigor, visa o controle do território. É urgente? Não é urgente. As condições atuais, a divisão política atual, permite controlar o nosso território? Permite, sim, senhora. Nós queremos aproximar serviço. Muito bem. Será que o modelo centralizador que nós temos é eficaz? Não é eficaz. Qual é a saída? É a descentralização. A descentralização devemos fazê-la por via das autarquias. É isso que o governo está fugindo. Ou seja, para a UNITA, o governo está a tocar no efeito e não na causa do problema. Com certeza. Eu vou agora para si, Liberty. Ouvimos os nossos telespectadores, lemos as mensagens também. O problema da administração do território tem exatamente a ver com a sua extensão ou com a capacidade administrativa? E eu pergunto-lhe isso com a seguinte comparação. Se olharmos para a extensão territorial de Benguela versus a sua administração, em comparação com Luanda versus Bengo, que está aí próximo, o que é que se pode dizer em função destes exemplos mesmo? Primeiro dizer o seguinte, eu gostava de... O governo está sozinho nesta decisão? Gostava de fazer duas notas em relação à intervenção do Sr. Secretário de Estado, que muito respeito e conheço. Também um abraço à distância ao Sr. Secretário de Estado, Márcio. Vítor, dizer o seguinte, é importante que o governo, enquanto uma entidade constituída de agentes, de servidores públicos, saiba ouvir, saiba comunicar, também saiba negociar com a cidadania. Mas atenção que na Lunda Norte, o ministro Adão de Almeida fez questão de se referir que é um processo de auscultação e que o Presidente não vai tomar decisão absolutamente nenhuma se as pessoas não estiverem plenamente de acordo. Portanto, é um processo normal. É um mês, sim, mas não está nada definido. Certo. Eu faço essa observação... Confia nessas palavras, não confia? Faço essa observação para manter a minha preocupação que manifestei no princípio. Se nós queremos confiar no governo, a ação do governo tem que ser previsível. O único partido que
que em 2017 apresentou uma proposta de divisão político-administrativa foi a UNITA. Apresentou uma proposta de divisão da província de Luanda. O governo, o programa de governo, é o compromisso que um partido assume com a cidadania. Esta nota prévia. Segunda questão. O seu secretário de Estado dizia que precisamos aproximar serviços. Estamos de acordo. Precisamos aproximar serviços. Mas atenção. O argumento que apresenta a seguir contradiz. Se nós queremos reduzir a distância entre a decisão, entre o problema e a decisão, tendo em conta que o nosso sistema de governo é centralizado, não é? Exato, excessivamente centralizado na figura do presidente, nós não estamos a descentralizar, não vamos descentralizar os serviços com a criação de províncias, de forma nenhuma. Com a criação de municípios na perspectiva da administração do Estado. Vamos aproximar serviços se tivermos administração autárquica, local. Quem decide é o agente autárquico. Você é político, está na Assembleia Nacional. Você é político, está na Assembleia Nacional. Diga uma coisa. Por que razão o governo não realizou as eleições autárquicas e muitas vezes tem trazido exemplos para comparar realidades? Portanto, Cabo Verde é um país pequeno, tem inúmeras dificuldades e realizou todas as eleições que tinha que realizar. Angola não realizou as eleições autárquicas, como sempre se disse que em princípio seriam em 2020. Ora, porquê é que não se realizam as eleições autárquicas a um mês de consulta para a divisão administrativa do país? Antes, se nós quisermos aproximar serviços, como eu estava dizendo no princípio, não vamos manter o sistema. A filosofia atual de governação centralizadora não resolve. Atenção, quem governa é o Presidente da República. Quem toma a decisão é o Presidente da República. Não é o governador, também não é o administrador municipal. O governador, os administradores municipais, que vão administrar os municípios que vão ser criados e as províncias também que vão ser criadas, são auxiliares. Não estaremos a reduzir a distância entre o problema. Mas eu lhe pergunto, porquê é que acha que se toma uma decisão de evitar eleições autárquicas e parte-se para a divisão do país? Infelizmente, faltou vontade política, digo político-patriótica. Prevaleceu a vontade político-partidária. Para não fazer eleições autárquicas? Com certeza. Quais eram os... As mesmas razões levam agora o governo. Qual é a vantagem de não fazer As mesmas razões levam agora ao governo a apresentar às pressas uma proposta de divisão político-administrativa. Atenção, isto tem impacto no quadro geral das próximas eleições. Se nós, há um ano das eleições, aprovarmos a divisão administrativa do Estado, portanto vamos criar mais 5 províncias, as próximas 5 províncias obviamente têm de ter representantes. Pela divisão que está a ser apresentada, obviamente denota uma marcação de vantagens eleitorais com base nos resultados das últimas eleições. Nós não temos dúvida em relação a isso. Está em causa um expediente eleitoralista. Não é por ali. Primeiro, gostava de dar um esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado, quando fez referência, supostamente, de uma contradição do nosso argumento eleitoralista, e ele fez referência à questão da fraude eleitoral. Reiterar. Também pedir para convidar o Sr. Secretário de Estado, meu amigo, que infelizmente, para o bem do país e da transparência, 2 ilustres deputados do grupo parlamentar do MPLA reconheceram, a semana passada, um na TPA e outro na TV Zimbo, que em 2012, em 2017, não houve apuramento municipal nem houve apuramento provincial. Também é importante dizer que os comissários da Comissão Nacional Eleitoral foram surpreendidos no dia 24 de agosto com o anúncio dos primeiros resultados eleitorais. Portanto, que um dia poderemos trazer aqui um debate sobre questões eleitorais. Só para dizer ao meu amigo secretário de Estado, faz favor. Infelizmente para a nossa história, houve fraude eleitoral. Tá bem. Exato. E os seus colegas de partido... Senhor deputado, a gente discute, a gente debate esse tema um dia sem qualquer problema. Pergunto, o telespectador há pouco tempo disse que é importante sim a divisão administrativa, porque ele vive na pele as dificuldades numa dessas províncias. Quem vive em Luanda é que não sabe o que se passa. Vítor, é o seguinte, a divisão administrativa do país não diz só respeito àquelas pessoas que residam nas províncias. É uma questão de interesse nacional. E mais importante, eu respondo às 3 questões que colocou no princípio. É urgente fazer a divisão administrativa? Não. É necessária? Sim, é necessária. É prioritária? Também não é prioritária. Portanto, se nós queremos de facto aproximar serviços, nós devíamos olhar para
o Estado de uma forma geral, a organização do Estado. Essa é uma discussão que devia ter, por exemplo, decorrer durante um ano, uma discussão devia decorrer durante um ano em universidades. É limitativo, é bastante limitativo. Nós limitarmos, passa também o pleonasmo, a discussão, as províncias vão ser objeto da sua divisão. É limitativo. Portanto, podíamos fazer uma auscultação nacional, porque afinal de contas, há pessoas que podem estar a residir em Luanda, mas são do Mochico. Questões de interesse nacional envolvem toda a cidadania. Portanto, só para tranquilizar o... E eu lhe pergunto aqui antes mais, acha que o Governo está a fingir que está a auscultar, porque li nas redes sociais, num dos nossos telespectadores, que diz que, na verdade, o Governo tem tudo preparado para aprovar essa decisão, independentemente das pessoas que estejam a ser auscultadas disserem que sim ou não? Poucas as vezes que o Governo teria mudado de posição inicial, de perspectiva, mesmo confrontando com outras perspectivas diferentes. Nós estamos, por exemplo, se nós pegarmos neste programa hoje e que ele seja a amostra representativa da intenção dos cidadãos, podemos dizer que não às eleições, não à divisão política administrativa, porque, em princípio, 7 de 10 pessoas terão dito que não. Isso seria suficiente. O senhor acha que o Governo poderá recuar em função daquilo que está a acontecer nos debates internos? Partindo do princípio que a divisão administrativa... Haverá essa coragem de recuar ou não? Como se recuou, por exemplo, nas eleições autárquicas? Não, eu penso que não devia ser a questão de coragem de recuar. Devia prevalecer o bom senso e a boa-fé. Não é legítimo, não é justo que, primeiro, o Governo faça uma divisão administrativa, portanto, um compromisso que não assumiu com os angolanos, fazê-lo a menos de um ano das eleições. Não é justo, não é legítimo. Mais importante, também não é legítimo que se desencadeie um processo de dívida com impacto sério, da perspectiva econômica, do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, cultural. Portanto, há um ano das eleições, isso não tem como não parecer um expediente eleitoralista. Por isso que eu gostava de deixar mais uma vez um apelo ao Governo e na pessoa do secretário de Estado que está a nos ouvir, está a acompanhar. É importante sabermos ouvir. É importante sabermos, termos a mente bem aberta. Mais importante... Ler os tempos, como disse um telespectador. Certo. Termos o foco na resolução dos problemas. Atenção. Vamos criar 5 províncias. Rapidamente, algumas contas. 5 governadores, 10 vice-governadores, 10 vezes 5, vão ser 50 delegações provinciais, portanto, ou gabinetes provinciais. Nós estamos a aumentar a despesa do Estado com serviços não essenciais. Atenção, os recursos que nós vamos gastar com a criação dessa estrutura administrativa do Estado deviam ser encaminhados para o essencial. É isso que nós estamos a chamar a atenção. Como diz Luís Monteiro. Com certeza. Muito bem, senhor deputado.